Amados irmãos, mais uma vez, os saúdo com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês neste momento para fazer o estudo da Palavra de Deus, dando sequência ao estudo do profeta Daniel. Estamos aqui no capítulo 2, este estudo tão importante para nós, e tivemos vendo dois pontos da quais fazem parte desse estudo do capítulo 2. Hoje entraremos no terceiro ponto, mas tivemos a oportunidade de tratar sobre dois assuntos importantes, que foi o risco que Daniel e seus companheiros estavam passando por conta do decreto do rei Nabucodonosor. Sabemos que esse decreto foi por conta do sonho que ele teve da estátua. Os encantadores, feiticeiros, caldeus não tiveram condições de receber a revelação e nem tampouco interpretar aquele sonho do rei Nabucodonosor. E nesse período em que eles estavam conversando com o rei, procurando ganhar tempo, mudar a opinião do rei, nós vimos que o rei decretou a morte de todos eles, juntamente com suas famílias, e assim também suas casas seriam destruídas. E entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram os três jovens judeus, aos quais estavam cativos lá na Babilônia, juntamente com o pessoal de Israel. E aí vimos como o perigo estava ocorrendo na vida desses três jovens, servos de Deus, e Daniel soube do decreto do rei, e neste momento que ele estava passando por este processo grande, e vendo que realmente havia sido decretada a morte deles também, ele foi até Arioque, que era o guarda do rei. Então, ele procurou saber daquele cidadão se podia ir até ao rei e pedir um tempo para que, assim, ele tivesse a oportunidade de revelar o sonho e também trazer a interpretação do mesmo. Ele tinha certeza de que aquilo que ele iria fazer naquele momento com seus amigos, Deus atenderia perfeitamente os seus pedidos, aos quais teria a revelação do sonho e também a interpretação. E nós vimos aqui Daniel orando aqui nesse ponto 2, em oração e o louvor de Daniel, como já falamos, que é do versículo 14 ao 23 do capítulo 2, e assim eles foram à presença daquele que revela os segredos e trata com seu povo de uma maneira tremenda e gloriosa. Só entendendo algo mais importante para nós, porque Deus tem os seus projetos, os planos aos quais Ele quer que o seu nome seja anunciado em toda a terra. Vemos que é através do povo de Israel que Deus se manifestou a toda a humanidade, como tem se manifestado. Naquele dado momento, eles estavam dentro de um reinado que assim dominava o mundo todo. Nós vamos ver na leitura bíblica de hoje à noite sobre essas questões e saber como Deus age de uma maneira tremenda e gloriosa. E o rei, como nós vimos já, que ele foi tocado por Deus, inclinou o coração, e a conversa de Daniel com o rei resultou em um período de tempo, para que assim Daniel e seus amigos tivessem a oportunidade de falar com Deus e receber a revelação. Vimos que isso aconteceu porque Deus tem seus projetos maravilhosos e quer que seu nome seja exaltado e glorificado. Então, nessa oração que eles fizeram, buscaram o Senhor, e eles tiveram a resposta ao Daniel. A Daniel foi revelado o sonho,
e a interpretação. E como nós temos aqui no nosso capítulo 2, o versículo 19 em diante, se você puder acompanhar e desejar acompanhar a sua Bíblia, ou ouvir e entender o que nós estamos passando para os amados irmãos sobre a oração e o louvor de Daniel, que louvou a Deus por conta da revelação de Deus sobre aquele grande segredo. E eu lendo com vocês aqui sobre este momento tão importante de Daniel, quando foi revelado o mistério, versículo 19 diz assim: então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Vejamos interessantes aqui, quando essa resposta da oração dele e dos seus companheiros, então ele teve de Deus esta revelação, e ele louvou a Deus, agradeceu a Deus, e fez assim esse elogio tremendo e maravilhoso à pessoa do nosso Deus, que é poderoso para trazer a revelação de todos os mistérios. Quando o mistério é de Deus, principalmente, porque só Deus pode revelar quem Ele quer revelar. Então foi assim que Ele revelou o profeta Daniel. E hoje à noite nós vamos ver sobre a profecia de Daniel, que é muito importante para nós acompanharmos este relato, quando está dos versículos 24 a 45 do capítulo 2 do profeta Daniel. Então nós vamos ver hoje este relato sobre a estátua do rei, a revelação, que Daniel teve a revelação da estátua, passou para o rei e assim também lhe deu uma interpretação. E o nome do Senhor foi exaltado e glorificado. E lendo o texto bíblico, porque é importante para nós acompanharmos aquilo que está escrito, porque a Escritura é sagrada. Então nós vamos ler com você, que está me ouvindo, a todos que estão realmente ligados e ouvindo em qualquer momento. Nós vamos ler dos versículos 24 ao versículo 45, que é esta história sobre a estátua, a revelação e a interpretação. Então quero que vocês entendam isso aqui, e nós vamos entender melhor lendo a Escritura. O versículo 24 se inicia assim, dessa forma: Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei os filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o pode revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério foi revelado não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que
a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor rei estava olhando e viu uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé bem à sua frente e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata e o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. O Senhor, ó rei, é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino e poder e força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra as rodas, como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaço e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e os dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Com os dedos e dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou-se com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. É interessante, amados irmãos, nós entendermos tudo isso aqui, porque é uma revelação de Deus para o mundo,
a começar da vida de Nabucodonosor. Como nós vimos aqui nesse relato do versículo 36 ao versículo 38, quando ele fala que este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. O versículo 37 diz que o Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Ó Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Então Deus estava mostrando a Nabucodonosor aquilo que tinha colocado em suas mãos, que todos os homens da terra eram dominados pela Babilônia, assim, sob o domínio de Nabucodonosor, e também os animais que estavam sobre a terra. Mas interessante porque o que nós estamos estudando aqui é o que haveria de acontecer na representação daquela estátua, e o que vai acontecer, está acontecendo hoje, coloca assim para os irmãos, está acontecendo hoje, e o que vai acontecer posteriormente, e a terra, a gente vir a Jesus Cristo reinar sobre a terra, que é um rei eterno, que é rei dos reis e senhor dos senhores. E eu estou de posse nesta noite, neste momento, sobre este comentário, e temos aqui a ajuda do comentário de Wisber. Este é um comentário que eu tenho procurado entender melhor, e ele traz para nós revelações aqui que nós vamos passar para os irmãos. Me desculpe realmente estar lendo assim, porque eu não quero passar as informações do meu próprio entendimento, mas quero acompanhar esse entendimento, porque é escrito, é real, é uma coisa que é bem seguro para nós. Então nós vamos falar sobre esta profecia do profeta Daniel em relação àquilo que Nabucodonosor viu, o que iria acontecer posteriormente ao reino dele, e também aos reis que depois viriam depois dele, e o que está acontecendo hoje na terra, o que vai acontecer também lá quando o Senhor Jesus Cristo vier reinar aqui na terra, porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Eu queria que vocês entendessem comigo isso aqui, que é muito importante para nós. Quando o comentário traz para nós o seguinte, que o profeta foi até o chefe da guarda e lhe disse que não matasse os outros homens sábios. Claro que eles mereciam morrer, e se isso acontecesse, Daniel teria mais destaque. Contudo, Daniel não era um homem que odiava os inimigos. É uma coisa muito importante para nós, que como crente, como servo de Deus, nós temos vários inimigos, mas Deus não quer que nós façamos justiça, porque a justiça pertence a Deus. E assim aconteceu com Daniel, com seus amigos, que estavam sob o decreto do rei para morrer. Mas agora Deus tinha revelado a ele todas essas coisas, e Daniel corre até a presença de Arioque, pedindo para que poupasse a vida daqueles homens, seus familiares, sua família e familiares. Então, e a própria vida deles. Mas Daniel não estava preocupado assim em fazer com que eles fossem mortos, porque Daniel, ele é um servo de Deus, como você é servo de Deus, nós somos servos de Deus, não queremos morte de ninguém. Nós queremos que as pessoas sejam protegidas por Deus e se arrependam dos seus pecados. Então, Daniel não era um homem que odiava os inimigos. Apenas a eternidade revelará quantos pecadores perdidos foram poupados de ofensa física pela presença e a intercessão de um crente, a intercessão da igreja. Muitos nossos hoje, vamos pensar assim, quantas pessoas têm sido abençoadas por você que ora pedindo a misericórdia de Deus. Então, o que nós queremos ver dessas pessoas também é que eles sejam quebrantados de coração, tenham conhecimento de Deus e escapem não só da morte física, mas especialmente da morte espiritual. Mas dando continuidade a este comentário que é muito interessante, que está dentro
desse quadro da estátua que Nabucodonosor viu. Então, a seguir, Daniel conta ao rei o conteúdo do sonho esquecido, porque o rei havia esquecido tudo aquilo que ele sonhou e ficou perturbado, esqueceu, não só sonhou, mas esqueceu. Ele perturbou-se porque viu a grande estátua, viu aquilo que estava acontecendo diante dele, que ele nunca tinha visto, mas agora ele tinha esquecido. Por isso ele chamou todos os sábios para que realmente revelasse ou fizesse voltar ao sonho à sua mente e à sua interpretação. Mas isso coube simplesmente ao servo de Deus que estava entre os sábios lá na Babilônia para trazer a revelação. Porque, como disse Daniel, só Deus pode trazer a revelação desse mistério. Não é homem da terra, não é sábio, não é ninguém que vai realmente interpretar o que ele está dizendo para o rei. O rei estava preocupado com o futuro do seu reino. Nós vimos no versículo 29. Por isso Deus deu-lhe uma visão do reino por vir, porque era essa preocupação realmente de Nabucodonosor, de a segurança do seu reino e aquilo que viria posteriormente. Mas veja só, Deus é tão maravilhoso, tão glorioso, que agora mostra a Nabucodonosor o tempo para se tranquilizar e ter assim, ciência daquilo que aconteceria, porque o rei da terra, os reis da terra, então eles são periódicos. Chega um momento em que, como diz a palavra de Deus, que Deus estabelece reis, Deus tira reis. Deus faz de acordo com a sua vontade. Não importa quem está no poder, quem está exatamente dominando, mas tem um período em que realmente vai acabar com aquilo ali, ou seja, com a ação de domínio sobre o seu governo. E assim foi que aconteceu com o rei Nabucodonosor. No sonho, o rei viu uma estátua grande de um homem. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de cobre ou bronze, mas não de latão, metal que ainda não era conhecido na época. As pernas eram de ferro, os pés de ferro e barro. Ele também viu uma pedra cair nos pés da estátua e toda ela virar pó. A seguir, a pedra se transformou em uma grande montanha que encheu toda a terra. Nós estamos vendo aqui sobre aquele que acontecerá. Isso aqui acontecerá. Aconteceu também quando ele trocou reis, quebrou todos os reinos, que não existe mais nenhum deles, mas virá um reino ao qual o Senhor Jesus Cristo estará reinando aqui na terra, trazendo paz para toda a humanidade, para toda a esfera realmente do mundo cósmico. Esse é o Senhor Jesus Cristo, que é Rei dos Reis, que a pedra grande cresceu e se transformou em uma montanha. Aqui o versículo 28 afirma que o significado total do sonho refere-se aos últimos dias. É aquilo que nós estamos tratando com nossos amados irmãos sobre essa questão. Revelação dos últimos dias. Cada metal representava um reino. O babilônio era a cabeça de ouro, que era exatamente Nabucodonosor, é o verso 38. O medo-persa é o peito e os braços de prata. O grego, o ventre e os quadris de bronze. O romano, as duas pernas de ferro. E o Império Romano dividiu-se em ocidental e oriental. Os pés de ferro e barro, uma mistura frágil, representava os reinos dos fins dos tempos, uma continuação do Império Romano, dividido em 10 reinos, os 10 dedos ou arteiros, o último reinado humano sobre a terra, que será o do Anticristo, durante a última parte do período da tribulação, como tudo isso terminará. Pois bem, o que nós vemos aqui, o que está acontecendo, o que aconteceu, se nós acompanharmos a história dos reis, até chegar, até mesmo no Novo Testamento, quando começou aqueles reis, quando Jesus Cristo nasceu, então tomaram posições, domínio. Quando Jesus Cristo veio aqui até quando nasceu, Roma era esse reino que dominava quase o mundo inteiro, era quase dominado por Roma.
mas como viu Nabucodonosor, que realmente seria frágil, se dividiria. E assim nós estamos contemplando e vendo aqui sobre essa questão, aonde chegará e continuará a sofrer e a acontecer as coisas que estão acontecendo hoje. Se nós olharmos nos nossos dias, os governos, reinos, então países onde os chefes de Estado estão dominando, como nós vemos hoje na pandemia, todos eles fragilizados, todos eles amedrontados, uns querendo suplantar os outros com medo, sem saber o que fazer, mas está acontecendo hoje, porque é profético. E vemos que Roma teve seu poderio muito grande na época, mas Roma também perdeu o seu poder. Mas é aquilo que nós vamos contemplar aqui, o ressurgimento do poder de Roma. Isso vai acontecer no período da grande tribulação. Mas, dando continuidade a esse estudo que eu falei aos amados, que é na Wisber, então é para nós um esclarecimento, e isso é importante nós olharmos a palavra de Deus. Tem aqui uma referência bíblica que eu não vou realmente trazer aos irmãos referência bíblica, mas vou referenciar. Se você desejar pegar uma caneta e anotar a referência bíblica, você vai entender melhor aquilo que nós estamos passando para os amados irmãos neste momento. Pois bem, falamos aqui sobre o anticristo, que durante a última parte do período da tribulação. Como tudo isso terminará? É a pergunta. Cristo é a pedra, Mateus 21, verso 44. Aparecerá de repente e derrotará as nações do mundo, instituindo em todo o mundo seu reino de poder e glória que vai acontecer. Cristo vai dominar. Nós estamos partindo para um momento muito realmente especial para a igreja, que é o arrebatamento da igreja. Mas também estamos partindo para um instante ao qual Deus vai salvar a nação de Israel, onde 144 mil judeus, eles serão salvos quando ouvirem o evangelho pregado por duas testemunhas, aos quais descerão para transmitir a palavra. Como já falamos aqui, e vamos repetir aos irmãos, naquele período da grande tribulação, que são 7 anos, então 3 anos e meio é de organização do governo do anticristo, onde eles farão aliança com Israel. E fazendo essa aliança com Israel, eles querem proteger Israel. Mas o que acontece? Nos 3 primeiros anos e meio, no final dos 3 primeiros anos e meio, vai acontecer ele romper a aliança com os israelitas. Aí é quando realmente virá a perseguição sobre os israelitas. E a Bíblia mostra de que esses israelitas serão salvos, o povo de Israel, 144 mil judeus, aos quais pertencem as 12 tribos de Israel. Isto, hoje nós vemos que, como nação, Israel não reconhece Cristo como Messias, como enviado de Deus. Então, estão aguardando ainda. Mas Jesus Cristo já veio. Mas o propósito de Deus é exatamente isso, como disse o apóstolo Paulo, que Deus não se esqueceu do povo de Israel, mas vai trazer para eles exatamente o conhecimento do Messias, porque foi de lá, do meio deles, em que veio o Salvador do mundo, chamado Jesus Cristo, o Emanuel. Por isso acontecerá nesse período o rompimento, e assim os 144 mil judeus serão salvos, pregados pelas duas testemunhas. E nós vemos essa grande tribulação nos outros 3 anos e meio posteriores. Então virá assim os ai de Deus. É quando o Senhor virá com força e poder e castigará os ímpios com aios, com dores, com amargura, com tristeza. Uma coisa que eu quero frisar aqui, como diz a Bíblia: tudo que o Senhor vai fazer, mesmo trazendo castigo, a repressão, não é porque Deus os odeia, é porque Deus o ama. E o que Deus quer exatamente é que eles se arrependam, tenham conhecimento da verdade e sejam também salvos. Mas a Bíblia mostra que, mesmo assim,
Deus tratando com eles, trazendo palavras boas, todas as coisas, e depois o juízo, eles não se arrependerão. Mas está dentro daquilo que o próprio Deus tem determinado. E assim, Jesus Cristo vai mandar prender Satanás, que exatamente é o chefe do anticristo, prender durante 1000 anos, e Cristo estabelecerá o seu reino aqui na terra, que será um reino de paz, de alegria, de regozijo. Como diz a Bíblia, então todas as nações se encherão do conhecimento de Jesus Cristo e assim levarão a glória a Cristo lá no Monte Sião, onde está a igreja glorificada para a glória do Senhor Jesus Cristo. E assim, Jesus Cristo é esse rei que realmente reinará por toda a eternidade. Os reis da terra, eles se extinguem, mas esse rei que é Jesus Cristo, ele permanecerá para todo sempre. E isto é regozijo para nós. E Deus está mostrando a Nabucodonosor exatamente isso que aconteceu na época dele, posteriormente dos outros reis, está acontecendo hoje, nos nossos dias, e vai acontecer também quando Jesus Cristo vier reinar sobre a terra. Dando continuidade aqui, assim essa estátua é um retrato da história do mundo, como nós estamos falando aqui, meus amados irmãos. É um retrato da história do mundo. Então, Deus faz as coisas não surpreendendo ninguém. Ele mostra o caminho, ele mostra a forma de buscar a ele se arrepender e fugir também do castigo. O pior castigo para um ser humano é a condenação eterna. Então, Deus enviou quem? Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é nisso que nós estamos estudando essa profecia do profeta Daniel, mediante aquilo que Nabucodonosor sonhou e também a sua interpretação e as coisas que aconteceram naquele período, está acontecendo hoje e acontecerá também no futuro. Mas veja só, há um decréscimo no peso dos materiais, do ouro ao barro, o que torna a estátua pesada no topo, mais frágil de ser derrubada. Os homens pensaram que a civilização humana é forte e duradoura, quando na verdade ela se apoia sobre frágeis pés de barro. Então é aquilo que muita gente está pensando, que está no poder e às vezes se arrogam, querendo exatamente ter poderes, muita riqueza, até levando vantagem em pegar o dinheiro da nação, dos pobres, e entesourando talvez em grandes tesouros e fora até do seu país. Mas isto vai acontecer, que ele vai morrer. Não fica mais de 120 anos de vida essas pessoas. Talvez nem chegue isso aí, então morre, e essa riqueza também não vai servir mais para nada, porque o dinheiro não dá vida a ninguém. Quem dá vida às pessoas é o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos entendendo este quadro que vemos assim a fragilidade dos homens e dos reinos da terra. Mas vamos mais aqui observar que o valor dos metais também diminuiu, do ouro para a prata, da prata para o bronze, do bronze para o ferro e do ferro para o barro. Veja só, é um decréscimo, então vai perdendo. A cabeça de ouro era Nabucodonosor, claro. O ouro é mais caro, é mais forte, é exatamente mais duradouro. Mas vemos aqui os demais que vieram diante da interpretação que Deus estava mostrando a Daniel para mostrar para Nabucodonosor. Veja só, a humanidade melhora com o passar do tempo? É uma pergunta? É claro que não. Na realidade, a civilização humana fica cada vez mais desprezível e débil. É isso que nós vemos. Nós vivemos numa pátria, a nossa pátria brasileira, que é um retrato muito claro para isso aí, o que a gente vê. Quando ligamos a nossa televisão ou entramos nas redes sociais, o que vemos que não dá nem para a gente ficar fitado os olhos nela, nem a mente ligada naquilo ali, é coisa horrorosa, a fragilidade, a debilidade daqueles que se dizem até poderosos, porque realmente o homem em si, ele é simplesmente
um vaso de barro. Ele pode ser quebrado a qualquer instante. Como essa escritura aqui da profecia está mostrando sobre reinos. Reinos, então o último reino que vai ser destruído é o reino de barro. Mas veja só, há também um decréscimo na beleza e na glória certamente. O ouro é mais bonito que o ferro misturado com o barro. E há uma diminuição na força do ouro ao barro, conforme nos aproximamos do fim da história humana. Nós vemos aqui que há fragilidade. Se nós olharmos hoje, claro, estamos olhando e vendo quantos países fortes, mas hoje estão fragilizados por conta de uma pandemia, por conta de um vírus. E esse vírus tem acabado com o poderio dos homens, sem eles saber o que fazer, sem ter soluções, tentando fazer alguma coisa, gastando o seu recurso financeiro e outras demais coisas que nós vemos, famílias sendo destruídas, poderes sendo destruídos, guerra entre poderes por causa disso aí, um acusando ao outro. Então, a fragilidade está aí. Por isso, nós estamos vendo aqui sobre essas questões que é importante dentro dessa profecia do profeta Daniel. Veja só, sem dúvida, cada um desses reinos sucessivos teve força e Roma teve um incrível poderio militar. Todavia, ao longo do tempo da história humana, se torna cada vez mais fraca. Isso explica porque o anticristo conseguirá organizar uma ditadura mundial. As nações estarão tão debilitadas que precisarão de um ditador para poder sobreviver. É o que está acontecendo hoje. Vemos países que já estão se regozijando, o país está se regozijando porque a sua economia está sendo recuperada. Está dizendo ou passando aí no noticiário que a China ela vai ter um poderio grande no seu lado financeiro, na sua economia, que daqui a 6 anos, como já ouvimos falar sobre isso, ela será a economia mais poderosa do mundo. Mas os outros reis estão sendo fragilizados, estourados os cofres, vamos dizer a expressão, está raspando exatamente o fundo do tacho, tirando para comprar vacinas, para comprar equipamentos, essas coisas. Então, está sendo fragilizado. Mas por que está acontecendo? É porque é escrito. Então, vai muitos se fragilizarem e procurar se dobrar a um ditador, porque o ditador é isso aí. Ele se acha o supremo, é o maior, é o que pode mais, é aquele que faz, é aquele que edita, é aquele que manda, é os que todo mundo recorre a ele. Então está acontecendo já nos dias atuais. Não é realmente ainda a grande tribulação, nem o governo do anticristo, mas o caminho está sendo seguido e as coisas estão tomando o seu rumo para que aconteça, porque é profético. Vejamos mais. Cada um desses reinos teve uma forma diferente de governo. A Babilônia era governada por um monarca absoluto, que era realmente o Nabucodonosor, que era um ditador. Nós temos aqui no capítulo 5, verso 19 de profeta Daniel. O Império Medo-Persa tinha um rei, contudo ele trabalhava por intermédio de príncipes e instituiu leis. Aqui está no capítulo 6 de Daniel, versículo de 1 ao 3. E lembre-se das leis dos persas e dos medos em Esther 1:19. A Grécia operava com um rei e um exército, e Roma supostamente era uma república, mas na verdade o exército governava por meio de leis. O ferro e o barro representam nossos governos atuais. Veja só, o ferro e o barro representam os governos atuais. O ferro é forte, como diz na escritura, certo? O barro é frágil. Misturado, quando ele viu o ferro misturado com o barro,
O ferro é forte, esmegalha tudo, quebra tudo. O barro é frágil. Então é quando os reinos ou os governos, eles não procuram realmente se unirem, mas não pode fazer esse casamento, uma união, porque o ferro não se mistura com o barro. Se você quiser testar isso aí, você pega uma peça de ferro, pega uma coisa de barro e aplica lá no ferro e vê se realmente ele tem resistência. É exatamente o que está falando aqui a palavra de Deus. Mas veja só, que o ferro e o barro representam nossos governos atuais. O ferro representa a justiça e as leis. O ferro representa a justiça e as leis. O barro, a humanidade. E os dois juntos formam a democracia. Veja só, como nós estamos vivendo os dias na nossa pátria brasileira. Falando-se em democracia, as leis. Então, os homens poderosos, prendendo quem não deve prender e soltando aqueles que não devem soltar. Então é isso que está acontecendo nos nossos dias, nossa pátria. E outros países também, que nós não temos muita informação sobre o que acontece nos outros países. Mas tudo está acontecendo, está a fragilidade, está seguindo realmente para um sistema global. E assim vai acontecer porque é profético. E alguém vai se levantar num poderio, no grande momento em que o anticristo, o governo anticristo virá na grande tribulação, e assim todos vão depender dele. Se nós olharmos a Bíblia, a Escritura Sagrada, o Apocalipse, quando o Senhor Jesus Cristo falou de que naquela época em que tiver a besta governando, vai ter um carimbo para que as pessoas possam comprar ou vender, que é o nome da besta, que é 666. Então, tudo isso aí realmente está na palavra de Deus e vai acontecer. Tudo está se encaminhando, porque é bíblico, é profético e não vai deixar de acontecer. Mas vejamos mais. Qual é a força da democracia? A lei. Qual é a fraqueza, a sua fraqueza? A natureza humana. Não é o que nós estamos vendo hoje, meus queridos amados irmãos, né? A força é a lei. A lei solta o grande, que roubou muito, que levou, escondeu o dinheiro, hostilizou o povo. Então, eles estão realmente soltando essas pessoas. É a lei. Então, nós vemos aqui a fraqueza, certo? É a natureza humana. Mesmo o cara está no poder, mas a natureza humana, por conveniência, por receber suborno, por ter amizade com aqueles que praticam males, então a lei se afrouxa. É o que a Bíblia diz. Lei frouxa, por conta daquele que está vendo, daquele que está recebendo, que é suborno. Mas eu digo para meus amados irmãos, sempre eu falo, e vou repetir diante desta gravação tão maravilhosa, é que vai ter um rei aqui na terra, que ele não será subornado, um juiz que não vai receber dinheiro de ninguém, nem por causa de posição, e assim vai abrir mão daquilo que é direito de julgar todas as coisas. Sei perfeitamente. Tudo que a gente vê dói, machuca, deixa confuso, triste muitas vezes. Mas eu quero dizer para você, eu me alegro, sou feliz, porque um dia vai ter um juiz, um justo juiz, que vai sentar no trono, que chama no grande trono branco, e assim julgará todos os processos que os ímpios têm praticado aqui embaixo na terra. Não importa quando já morreram, de tempos passados, de tempo presente e de futuro, porque morrendo um homem, a alma, se for crente, se for salvo, vai para o céu. Se não for, vai para o inferno, a alma. O corpo vai para a terra. Mas na segunda ressurreição, como mostra a Bíblia, nós vemos que nessa segunda ressurreição, todas as almas dos perdidos
vão sair do inferno, o corpo vai ser restaurado, a terra vai dar conta do corpo, até mesmo o mar vai dar conta dos corpos, e a alma desse indivíduo vai voltar para ele, e ele vai acordar ou se apresentar diante do justo juiz, que é a pessoa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso me alegra muito, eu fico feliz, porque quem quiser praticar ou aumentar a sua conta na maldade, aumente, mas realmente vai ser julgado por um justo juiz que não recebe suborno de ninguém. Mas dando sequência aqui, hoje estamos vendo que a ilegalidade surge quando a natureza humana se recusa a seguir a ordem e as leis de Deus. A injustiça. Leis de Deus. A palavra diz que Deus vai julgar aqueles que oprimem o pobre. O que é que nós estamos vendo no país hoje, no nosso país? Veja só, quanta gente passando fome, dependendo de um auxílio emergencial. Graças a Deus que tem essa porque é tão pequeno, tão pouca coisa, diante de preços abusivos e absurdos, que depois da pandemia, nós vemos como cresceu o valor das coisas, mercadoria. Então, aquilo está sendo oferecido pelo governo, talvez coagido por grupos que querem ver o país realmente descer, decrescer, se arrasar. Então estão fazendo todo esse tipo de coisa para que haja essa fraqueza no governo, ou seja, essa subtração de poderes e de valores para que depois venham a acusar. Mas isso é o que está acontecendo nos dias atuais. Mas vamos ver mais aqui. Nós vemos aqui uma imagem otimista. Quando Nabucodonosor viu que seu reino cairia e seria substituído pelo Império Médio-Persa. Isso aconteceu nos anos 538 a.C. Isso está em Daniel capítulo 5, versículo 30 e 31. Em 330 a.C., os gregos conquistaram os medos e os persas. Os gregos renderam-se a Roma. Aparentemente, o Império Romano desapareceu. No entanto, suas leis, filosofias, instituições existem até hoje, levando-nos até aos pés de barro. A única esperança para este mundo é o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a única esperança. Como o apóstolo Paulo fala que a nossa esperança, se não estivesse em Cristo, nós seríamos mais miseráveis de todos os homens. Ele voltará à terra a fim de conquistar as nações. Está em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 em diante. E estabelecer o seu reino glorioso. Meus amados, e aqui está a descrição dessa estátua. Analisando tudo o que está acontecendo, olhando as revelações da palavra de Deus, todas essas coisas que nós estamos vendo, que estamos assistindo e acompanhando no mundo e na nossa casa, que é a nossa pátria, nós vemos que tudo isso está acontecendo. Mas uma coisa eu te digo, servo de Deus, servo do Senhor, permaneçamos firmes na presença do Senhor, porque um dia, todos os crentes, todos os verdadeiros adoradores, todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, todos aqueles que esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo, um dia nós vamos sair dessa terra de angústia, de tristeza e de dores. E importante para nós é que lá não haverá mais lágrima, ninguém vai chorar mais, não vai sentir dores, não vai envelhecer, não vai se entristecer, não passaremos por esses apertos, porque será um reino glorioso. E nós, crentes, servo de Deus, serva do Senhor, aquele dia em que Cristo vier reinar sobre a terra,
depois daquele momento tão maravilhoso, o casamento do noivo com a noiva lá nos ares, são 7 anos. Cristo descerá, vai mandar prender Satanás, vai estabelecer o seu reino e todos nós estaremos lá em Jerusalém, lá no Monte Sião, com aquele que chama-se Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e que virá em glória. Que o Senhor do céu abençoe sua vida, que tenhamos esperança nas suas promessas, que sejamos fiéis ao nosso Deus, que a nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, mediante a palavra do Senhor. E eu quero encerrar este estudo e para a semana nós estaremos falando sobre outro ponto muito importante, que é sobre o crescimento de Daniel lá no reino babilônico. E nesta oração eu quero pedir a Deus pela sua vida, pedir a Deus pela vida da sua família, seus familiares, orar pela nossa pátria e orar pela Igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a face da terra. Então, Senhor Deus e Pai, dou graças, Senhor, porque nós temos revelação da Tua Palavra. Temos, ó Deus amado, a segurança daquilo que ela preceitua. E nesta segurança, ó Deus, que temos, Pai, queremos caminhar firmes e inabaláveis. Deus, rogo neste momento por todos aqueles que estão interligados, ó Pai, neste momento de oração, que estão diante do trono da graça. Te louvamos, a Deus, porque o Senhor tem cuidado do seu povo, tem cuidado daqueles que o Senhor chama para te servir e te seguir. Oramos a Deus pela a família de teus servos, os familiares. Rogamos, Pai, neste momento, pela nossa pátria brasileira. Ó Deus, que haja paz na nossa pátria. Aquilo, ó Deus, que é torto se endireite, aquilo que é áspero, Pai, seja aplanado, porque o poder pertence ao Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, ao qual autorizaste, ó Pai, para que Ele traga a bênção sobre aqueles que buscam a Tua presença gloriosa. Tua igreja, Senhor, em toda a face da terra, opera maravilhosamente. Que seja um povo, ó Deus, regozijado e se regozijando da Tua presença majestosa. Assim, meu Deus, que a nossa caminhada, Senhor, até a Canaã celestial, Deus amado, tenhamos assim o direito de andarmos dignamente dentro da Tua presença gloriosa. Aceita a nossa gratidão, nosso louvor. Fazemos isto, Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.